Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou mandar um forte abraço aí para o Miguel de Souza. Ele assiste a mensagem todos os dias, ouve aí com a esposa dele. Muito obrigado. E não só isso, ele compartilha com outras pessoas para fazer parte aqui com a gente desse estudo. Muito obrigado. Quem apresentou o canal aí o Miguel foi o Milton, lá do Rio de Janeiro, que foi bispo lá também. Muito obrigado por vocês indicar. Lembre dos jovens do seminário. O seminário está de férias ainda, mas o mesmo conteúdo que nós estamos estudando vai ser do seminário também. Então convide os jovens do seminário a assistir, a fazer parte dessa aula diariamente aqui com a gente do Vem Segue, tá bom? Que também vai ser a aula do seminário. Bom, então convide os jovens aí que eles já vão sair adiantado quando começar a aula dos professores ali. Depois ele nos alcança e aí a gente segue junto ali até o final do ano. Tá bom? Muito legal isso. Hoje a mensagem que eu vou compartilhar com vocês está no manual do Vem Segue, uma escritura que está aqui, ó, Hebreus 10:35, diz assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. É o que significa aqui. Não rejeiteis, não se desvie, né? Não saia daquilo que você sabe que é verdade. Ou seja, aquilo que você confiou, que Deus confiou você essa verdade, Ele te revelou. Então aquilo vai continuar sendo verdade para sempre. Você não pode se desviar daquilo que Deus ele já disse que é verdade, tá bom? Ou rejeitar aquilo. Fica mais fácil de eu explicar aqui em Provérbios 3, versículo 5, que diz assim, ó: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse não te estribe, né, não se desvie no teu próprio entendimento, ou seja, não confiar no braço da carne, no próprio conhecimento. Ou seja, saber que a igreja é verdadeira por causa que tudo faz sentido. Não, você tem que saber pelo Espírito de Deus, você tem que orar, você tem que saber por meio do Espírito Santo. Então, é disso que se trata aqui, né? Confiar em Deus de todo o seu coração. Porque uma vez que Deus te responder que é verdade, pode vir várias coisas contra ali, ciência, arqueologia, o que for, né, atestando algo falso, você vai pensar, não, mas eu recebi uma resposta de Deus. E aí, nesse momento, fique com a resposta de Deus, claro. Claro que esses contratempos que existem, né, mais tarde vão ser explicados. Eu acredito que a Bíblia ela foi feita dessa maneira mesmo para nós exercermos fé e buscar a Deus, para buscar o nosso testemunho, tá bom? E confiar no Senhor. Então nós temos essa dependência aí de confiar no Senhor. Então, por exemplo, até mesmo especialistas podem errar. Por exemplo, nós temos no Novo Testamento, Paulo, quando estava indo lá para Roma, quando ele foi entrar no navio, ele falou, olha, se nós embarcarmos nessa viagem agora, vai ser perda do navio total e grande risco para os tripulantes, né? E a carga vai perder tudo. E aí o soldado perguntou para o capitão falou, não, vamos embora, não tem problema não, vamos embora. E aí foram e o que aconteceu lá, né? Pela misericórdia de Deus, Deus permitiu ali que salvasse a tripulação, né? Ficou na mão de Paulo ali o que era para fazer. E aí salvou todos os tripulantes ali. Mas o navio, a carga, tudo. Então quem estava certo, né? O capitão do navio, que era o especialista, ou Paulo, que na verdade não era navegador, né? Paulo, o trabalho dele, né? O apóstolo Paulo, ele consertava tendas, fazia barracas, né? Então esse era o trabalho dele. Mas a inspiração do Senhor, Deus ele tem todas as profissões. A inspiração do Senhor é o que vale, tá bom? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Não se desvie daquilo que você já sabe que é verdade. É essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Bom, eu tô falando isso por causa que existem profecias que são dualistas, tá bom? Ela significa tanto para aquela época que está vivendo ali, como para épocas futuras. Como quando Deus ali mandou Oséias, né, pegar uma mulher, se casar e foi dando o nome dos filhos, que significava o que o povo estava fazendo com ele, que também significa o que o povo hoje em dia rejeita a Deus, deixa Deus, tá bom? Então tem esses paralelismos. Então o que eu quero colocar aqui? Ontem eu estava falando um pouco sobre a tradução que Joseph Smith fez dos papiros e da tradução ali que os egiptólogos fizeram. Alguns contrapontos que não batiam, depois foram descobertos novos papiros ali e aí se encaixou, né? A verdade acabou casando uma com a outra ali e isso é fantástico. Então não fique preocupado
né, eu tô até compartilhando isso porque pode vir chacotas, coisas assim, Joseph Smith traduziu isso aqui, os especialistas estão dizendo isso aqui que é diferente, né, quem tá certo aí, e aí, né? Então não se preocupe com isso, você tem que confiar naquilo que Deus te confiou. Se você não tem um testemunho ainda do livro de Abraão, busque a Deus, ore a Deus para que você possa receber esse testemunho, mas de acordo com o Espírito, não por causa de ciência ou arqueologia. Todas essas coisas vão se encontrar no final. É como uma história que tem no YouTube, já foi compartilhada aí na conferência geral. 4 cegos, eles queriam conhecer um elefante. E aí eles pediram para o mestre dele levar para ver o que era um elefante, com que se parecia o elefante. E aí o mestre colocou um em cada ponta ali do elefante, o que pegou na tromba, né? Pensou, isso aqui, esse elefante parece como uma mangueira, né? Só que a mangueira estava fazendo barulho, né? Aí falou, parece uma cobra então, né? E o outro pegou ali a parte ali da perna, né, do elefante ali e falou, nossa, parece um tronco de árvore, o elefante parece um tronco de uma árvore. O outro pegou na parte da barriga ali e falou, parece uma parede de, de couro, né, parece uma parede enorme de couro. O outro pegou na orelha, parece um leque. Cada um estava falando segundo a sua perspectiva. Todos eles estavam certos, porque cada uma dessas partes do elefante nós descreveríamos dessa maneira também, tá bom? Então é importante entender que às vezes as pessoas têm parte da verdade e depois no final tudo vai se encontrar, tá bom? Então não fiquem preocupados com alguns erros de coisas que alguém falou que estava errado ou não. Então eu quero trazer esse paralelismo aqui, né, das partes que Joseph Smith traduziu, também como se fosse uma parábola, são símbolos na verdade, símbolos são interpretados, então um tem uma interpretação, outro. O mais importante é como se fosse parábolas. A parábola ela tem um significado ali, mas muitas vezes tem um significado mais profundo por trás daquilo. Então, ou seja, é uma história, mas por trás daquela história tem outra aprendizado eterno, tá bom? Então nós devemos olhar dessa maneira para os papiros aí que Joseph Smith traduziu. Lembrando que eles estavam fragmentados, né? Algumas partes de Joseph Smith completou desses papiros também. Tá bom? Então vamos lá para a explicação aqui. Não estou colocando Joseph Smith contra os egiptólogos, tá bom? Mas sei que no final tudo vai se unir, tudo vai dar certo, tá bom? Eu tenho essa confiança e eu confio na inspiração de Deus. Eu sei que o livro de Abraão ele é um livro inspirado por Deus, tá bom? Que foi revelação de Deus. Bom, continuando aqui, né? Falando sobre o que estava acontecendo ali. Eu estou falando da figura 1, dos papiros ali da figura 1. Tem um homem deitado sobre o altar, tem uma ave, tem um homem com a faca ali, né? E vai acontecer aquele sacrifício ali. Então o que acontece? Joseph Smith ele traduziu essa parte como o homem deitado ali, como Abraão, tá bom? Abraão que estava deitado sobre o altar. Quem estava sacrificando Abraão era um sacerdote. Inclusive, no livro de Abraão, nós aprendemos que era o pai dele que era idólatra e que iria sacrificar o próprio filho. Tá bom? Então, nós temos esse paralelismo aí. Já os egiptólogos falaram que não era Abraão deitado ali no, na, no altar, né, para ser sacrificado. Falaram que era Horus. Tá bom? E que não era, né? E que não era um sacerdote, que era Anubis que estava ali na frente ali para sacrificar. E do lado tinha uma ave, né? Do lado de uma ave ali impedindo o sacrifício ali de Abraão. Joseph Smith falou que aquela ave simbolizava um anjo de Deus que impediu o sacrifício de Abraão. Já eles falaram que era Horus que estava fecundando essa ave, né? Então tem algumas coisas que às vezes não bate, conforme eu estou compartilhando aqui com vocês. Algo interessante que eu marquei aqui é que a pessoa que estava deitada sobre o altar, a gente pode reparar na figura que estava com a perna levantada. Então ela não tinha sido sacrificada ainda. Tá bom? Então tem essas coisas aqui. E por mais, eu posso até falar assim, quem está certo? Né? Os egiptólogos ou Joseph Smith?
Não é impossível de dizer também que os dois estejam certos, tá bom? Porque por trás de uma figura, conforme eu estava falando, um paralelismo, uma parábola, existe outro significado mais profundo por trás. E é essas verdades que Joseph Smith está traduzindo. Então nós devemos encarar dessa maneira, tá bom? Então, só para fazer um paralelismo aqui, no século depois, 2 séculos depois, né, de Cristo, acharam papiros que eram representantes semelhantes com o papiros que Joseph Smith tinha. Também tinha um altar, uma pessoa deitada sobre o altar, só que a cabeça ali do homem era de um leão, alguma coisa assim, e estava fazendo um sacrifício. E dentro desse desenho, né, desse papiro, tinha uma escrita, né, que dizia assim, estava fragmentada, não dava para ler tudo, mas o que deu para salvar ali estava escrito assim: Abraão em sobre. Olha que interessante, né? Então falaram que não era Abraão e depois acha um outro papiro semelhante, muito semelhante, com o homem deitado tudo e com essas palavras, né? Abraão em sobre. Então é interessante saber um pouco sobre essas coisas, tá bom? Mas conforme eu falei, os dois podem estar certo, tem uma apresentação maior por trás, uma profundidade maior por trás, tá bom? Na figura 2, que eu gosto bastante lá também do livro de Abraão, né? Joseph Smith ele traduziu ali como Kolob, e a gente vê que aquele desenho ele é o centro de tudo, né? Ele é redondo e aí tem as partes, tem muita coisa para falar, não vou falar tudo, tá bom? Mas o principal da mensagem que eu quero compartilhar com vocês está no manual do Vem Segue-me aqui, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Tem uma coisa também que eu tinha que falar aqui, que por exemplo, Joseph Smith, quando ele estava traduzindo esses papiros, teve partes, né, que embora Deus deu a revelação para ele, não foi permitido ele traduzir, né, para não ficar de conhecimento ao mundo, tá bom? Mas que existe lá na cultura dos egípcios, porém na interpretação deles. Então eu acredito que quem conhece, que já entrou no templo, pode até identificar melhor o que significa isso, o que não significa, tá bom? Mas tem esses paralelismos, né? E tem a parte que mesmo ali ele falou que não podia dar revelada. É como as partes seladas, né, do livro de Mórmon não foi permitido, então não foi traduzido na época, tá bom? Então é isso que eu compartilho aqui. Mas, por exemplo, eu marquei algumas coisas da cultura aqui dos egípcios, né? Os egípcios eles acreditam na morte, né? Ou seja, na vida após a morte, que continua também, tá bom? Outras coisas que eles acreditam é que o coração dele, eles vão ser pesado pelo coração deles para ver se eles foram boas pessoas aqui na Terra para poder entrar, né, nos reinos, né? Esses reinos na cultura do Egito são portões na qual eles têm que ir passando. E nesses portões eles têm que responder certas perguntas e dar algumas respostas ali, né? Que seria como palavras-chave, perguntas adequadas, conhecimento que eles tinham que ter para conseguir passar e chegar até onde eles deveriam estar lá, tá bom? Então tem esses paralelismos aí na cultura, né, dos egípcios aí, tá bom? Que é interessante um pouquinho de falar. Mas voltando aqui para o manual do Vencer, que é a parte principal que eu quero compartilhar, é a que diz assim, ó: não duvidar daquilo que não foi, não duvidar daquilo que nos foi revelado, ou seja, se manter firme no que nós sabemos é verdade. Então, está escrito aqui pelo elder Jeffrey Hollard. Ele ensinou o seguinte: a respeito da experiência de Moisés em Moisés 1, a mensagem de Moisés para vocês hoje é: não baixem a guarda. Não se iludam achando que uma grande revelação ou um momento maravilhoso e iluminado de abertura de um caminho inspirado constituem o fim. O que ele está falando aqui? Ele fala, olha, embora Moisés ele tenha recebido uma grande revelação, ou seja, ele foi transfigurado, ele viu Deus, Deus mostrou para ele todas as coisas, embora ele tenha visto todas essas coisas, que foi uma experiência muito grande, ainda assim ele não podia baixar a guarda. Nós podemos ver que depois que o Senhor ele se ausenta, né, de Moisés ali, o inimigo vem tentá-lo. Eu vou até ler essa parte aqui, é Moisés capítulo 1, versículo 9, ó. E a presença do Senhor apartou-se de Moisés, de modo que sua glória não estava sobre ele,
né? E ele foi deixado sozinho. Então esse sozinho aqui é entre aspas, tá bom? Está falando da presença física do Senhor ali, tá bom? O Espírito do Senhor está sempre conosco, não existe, é a luz de Cristo, gente. A luz de Cristo está sempre conosco, tá bom? Então nunca, na verdade, a gente está sozinho, embora possamos nos sentir assim. Mas olha só o que ele mesmo identifica no versículo 15, né? Benditos, isso é quando já o inimigo vem tentá-lo, né, para pedir para adorar. Depois eu vou compartilhar mais sobre isso aqui. Bendito seja o nome de meu Deus, pois o seu espírito não se apartou completamente de mim. Olha só. Então, nós podemos ver que Moisés ele teve uma grande experiência, né? E depois dessa grande experiência, ele foi deixado sozinho. Mas e não sozinho no sentido de sem nada, ele ainda tinha aquela impressão do Espírito, né? E aí ele confiou naquela impressão do Espírito, naquilo que ele já aprendeu que era verdade. Ele não se desviou, ele não foi adorar Satanás, né? Ele não foi quebrar os mandamentos de Deus, ele adorou o único Deus verdadeiro. Então ele não se desviou. E isso, né, eu estava conversando com o Adriano do canal Meu Propósito, né, para entender um pouquinho melhor essa mensagem. Ele até mostrou essa ilustração, trouxe essa ideia, né? Que nós também em nossas vidas acontece isso, a gente tem uma experiência espiritual muito grande de modo que a gente quer mudar a nossa vida, aprende muita coisa na conferência, algo que muito nos tocou, por exemplo, como ele falou, um jovem, né, ele volta ali do acampamento, do jovem, do FNA, com aquele espírito forte, presta aquele testemunho. E aqui o que Jeffrey Holler está dizendo é que uma experiência muito grande, ela não é o fim em si mesma. Ou seja, a gente não pode viver só daquela experiência, a gente tem que continuar perseverando na verdade. Porque aquele fluxo, aquela força que você tinha naquela hora também vai diminuir. Porque é um teste, Deus ele te deu a revelação, depois ele vai tirar uma parte ali daquele... Você não vai se sentir... ninguém está só no alto, né? A vida é cheia de altos e baixos, né? Vamos dizer assim. Então você não vai estar com o Espírito Santo sempre em alto, em alto, em alto. Quando tiver com o Espírito Santo embaixo, né? É um teste para você se manter firme naquilo que você já sabe que é verdade, né? Muitos jovens recebem a revelação de que tem que fazer uma missão e até se comprometem, mas ao longo dos anos o que acontece? Acaba baixando esse espírito e eles baixam a guarda. Muitas moças prometem, né, a Deus e sentem em seu coração: eu vou me casar somente dentro do templo. E aí o que acontece com o tempo? Eu falo moça, mas são moças e rapazes. Com um certo tempo ali, aquele espírito vai baixando, né, aquele testemunho, e a pessoa, se não fizer algo, acaba caindo, né, abaixa a guarda e cai aí. Então, que sejamos fiéis àquilo que Deus nos revelou. Tá bom? Esse é o ponto da mensagem aqui que o presidente Jeffrey Holler está compartilhando. Ele ainda continuou compartilhando assim: ao finalmente ter essa iluminação, né, não ceda às tentações ou abandonar o que é bom. Se era certo quando você orou a respeito e confiou e viveu de acordo, continuará sendo. Então aquilo que era certo antes continua sendo, ou como a escritura lá que nós lemos no começo, né, de Provérbios, né? Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento, porque Deus já te revelou. Vou terminar a mensagem aqui com a escritura aqui de Paulo, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Ó. Porém, Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Ele está falando de todas as coisas. Porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Eu falo, por meio do Espírito Santo podemos saber todas as coisas, a verdade de todas as coisas. Porque o Espírito ele esquadrinha tudo, ele sabe todas as coisas. E aí ele continua dizendo: porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, se nós queremos saber as coisas de Deus, que o livro de Abraão é verdadeiro, se você tem que ser batizado, se a igreja é verdadeira, se Joseph Smith foi um profeta, você tem que saber pelo Espírito de Deus. Tá bom? As coisas do homem é aprendida pelos homens. Podem fazer uma faculdade, aprender uma profissão aí, mas as coisas de Deus você tem que aprender pelo Espírito de Deus. Essa é a mensagem. Confie
naquilo que Deus ele já te revelou e não se desvie. Lembre que a vida é cheia de altos e baixos e que nós devemos perseverar naquilo que nós já recebemos a resposta. Guarda isso no seu coração, não se desvie, continue perseverando na igreja, tá bom? Continuando sempre forte aí. É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Agradeço especialmente aí o Adriano que me ajudou aí na gente conversando. Eu pude ter um entendimento melhor dessa mensagem para compartilhar com vocês. E deixamos essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.